Muito bem, meus amados, vamos para a palavra desta manhã. Anotem aí o tema de hoje, eis aí o tema. Fomos aceitos por Cristo. Graças a Deus. Fomos aceitos por Cristo. Louvado seja Deus. Nosso versículo inicial, nós vamos ler agora só o comecinho do versículo, tá? Ele se encontra em João, capítulo 15, verso 16. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Santíssima Igreja de Cristo, povo santo de Deus, abençoados com todas as bênçãos, eleitos do Senhor, família espiritual de Deus, Israel celestial, povo santo. Amém. O Evangelho da Graça, ele é uma palavra, né, tão maravilhosa, tão preciosa, que é uma palavra que ela coloca tudo nos seus eixos perfeitos, né? A palavra da graça, ela reorganiza o nosso entendimento em relação à palavra de Deus. Porque durante muitos anos, a maioria de nós que está aqui no salão, a maioria que está ao vivo, a maioria que está pela gravação aí na segunda câmera, veio do sistema religioso. A maioria era católico, era pentecostal, era tradicional, igreja, né, protestante, etc. Né, e poucos, né, pelo menos até onde eu sei, dos que nos acompanham, são poucos que tiveram o privilégio de virem direto para a graça. Né? Então, muitos de nós passamos na religião e nós achávamos que todos aqueles conceitos eram a verdade. E muitos de nós, eu posso falar por mim, eu defendia com unhas e dentes. Sabe? Defendia, entrava em debate, e aquela coisa toda, né? Por quê? Porque eu acreditava que tudo aquilo era verdade. Todos aqueles conceitos eram verdadeiros, sabe? Ela é a revelação de Deus. Então, amados, aqueles conceitos, né, que nós tínhamos no passado do sistema religioso envolviam a nossa mente, né, e não permitiam que nós enxergássemos as verdades que estão na graça. As verdades que estão reveladas na Bíblia. O que eu sempre digo, né? Nós andávamos até com a Bíblia debaixo do braço. Eu era um estudioso, porque era professor de escola bíblica desde 15 anos de idade. Né? Então eu estudava, mas não enxergava a graça. E aí, eu particularmente vivia emitindo os conceitos do sistema religioso nas minhas pregações antigamente, né? Aquelas palavras que não estão em linha com a graça. Mas por quê? Por falta de conhecimento. Agora, quando a graça chega até o nosso entendimento, como eu falei agora há pouco, ela reorganiza a nossa mente. É realmente uma lavagem. O apóstolo Paulo fala, né, do lavar regenerador e renovador do Espírito. Esse lavar não é batismo nas águas. Esse lavar regenerador e renovador, ele acontece aqui, ó, na mente. É o capacete da salvação que Paulo fala, né? É quando o Evangelho penetra a nossa alma, a nossa psíque, e ele salva, ele limpa, né, nosso entendimento de todos os conceitos anteriores. E ele reorganiza a nossa mente em relação à palavra. E aí você entra na palavra com sabedoria. Hoje, conhecendo a graça, amado, você pode, por exemplo, entrar no Antigo Pacto e ler muitas coisas do Antigo Pacto e você não vai absorver nada que não é para a tua vida. Por quê? Porque a tua mente sabe separar os pactos. Isso é uma reorganização mental que o Evangelho faz. Sabe? Então, a gente entra no Antigo Pacto, lê muita coisa e tal, mas a gente sabe que não tem que reter tudo que está ali. Você vai reter só o que está em linha com a graça. Né? Por exemplo, você entra nos ensinos de Jesus de Nazaré, hoje você sabe diferenciar o que é para nós, o que transcende a cruz e o que é só para aquela época. Você vê, por exemplo, Jesus de Nazaré ensinando os hebreus a jejuar. Mas por quê? Porque Jesus de Nazaré, assim como os hebreus naquela época, eles estavam debaixo de quê? Debaixo da lei. A pessoa que não tem a reorganização mental que o Evangelho genuíno traz, ela mistura. Ela vê Jesus ensinando sobre jejum e ela pensa, não, tá vendo? Tem que jejuar. Uma vez, quando eu pertencia a uma igreja aqui do sistema, na rua de trás aqui, eu já conhecia muitas coisas da graça, né? E uma das coisas que eu defendia lá, contrárias ao que eles pregavam, era a questão justamente do jejum. E como eu era líder de juventude lá, eu ensinava a juventude a não jejuar. E lá, como eles eram, acho que são até hoje pentecostais, então eles batiam pé no jejum.
Então ficava aquele confronto, né? Mas por que eu ensinava? Porque eu fui autorizado. Tá? Alguém pode estar assistindo, você que invadiu lá, Cristiano, começou. Não, amado, na época, fui convidado a retornar, eu tinha saído por causa justamente de conhecer a graça na época e tal. Quando eu retornei, eu fui convidado a retornar para essa igreja. Eles queriam que eu voltasse para fazer um trabalho lá, e eu deixei claro, gente, a minha visão é graça. Não, vamos ver aí, tá, vamos ver aí. E aí eu entrei e logo fui assumindo a juventude para trabalhar com a juventude. Eu vou pregar o quê? O quê? Lei? Tudo bem, a graça que eu conhecia na época não era como hoje, ainda tinha alguns resquícios, né, algumas coisas ainda, mas eu estava amadurecendo. Então, o que eu já conhecia da graça naquela época, o que o Espírito Santo já havia feito na minha mente em relação à limpeza, eu já estava trazendo para os irmãos. E aí, um belo dia, eu trouxe um estudo sobre o jejum e mostrei, por A mais B, que não tem sentido na nova aliança fazer jejum. Isso foi de manhã. Aí, alguém da liderança ficou sabendo do estudo. Qual foi a pregação à noite? Jejum. E aí o pastor que foi lá pregar à noite, para rebater o que eu havia ensinado de manhã, ele usou justamente Jesus. Aí ele começou, tá vendo? Tem pessoas aí, assim mesmo, que ficam dizendo que não tem que jejuar, porque não é da nova aliança. Aqui, ó, Jesus está na nova aliança. Jesus é Mateus aqui, ó, Mateus capítulo 6. Aí eu vou falar o quê, abençoado? Eu fiquei ouvindo aquilo e falei... Por quê? Porque a mente da pessoa não está reorganizada, a mente está bagunçada. Mistura lei com graça, mistura Jesus de Nazaré com Jesus Cristo ressuscitado. Aliás, nem conhecem esses conceitos, na verdade, né? Então mistura tudo. Então, o Evangelho vem para a nossa vida, ele reorganizou. Então, hoje você entra nos ensinos de Jesus de Nazaré, você consegue enxergar a graça, quando ele fala coisas concernentes à graça, mas você consegue entender quando são coisas da lei, que dizem respeito àquele momento, como eu falei do Antigo Pacto, etc. Por que você consegue? Porque o Evangelho nos capacita a enxergar a palavra de Deus de maneira correta. E o que seria de maneira correta? É dividindo os pactos. Se uma mensagem não divide o pacto plenamente, ela não é genuinamente cristã. Amém ou não amém? Está bem claro isso para vocês, né? Então, amados, o Evangelho entrou no nosso entendimento, ele mudou a nossa mente e, consequentemente, ele mudou a nossa boca. Mudou a nossa boca. Porque a palavra diz que a boca fala o quê? Do que está cheio o coração. Então, o coração a gente sabe que é a mente, né? Então, quando a nossa mente é mudada pela graça, a nossa confissão também muda. Então, muitos daqueles bordões que haviam no meio do sistema religioso, por exemplo, sangue de Jesus tem poder. Como se isso fosse um mantra de proteção, sei lá, né? Ou está amarrado. A gente fala muito isso, está amarrado, irmão. São bordões, são coisas que você fala, você nem sabe o que você está falando. São bobagens que colocam na nossa mente, você nem sabe por quê. Você vê o outro falar, você fala também. É como acontece com a questão do dom falso, dom de línguas que o pentecostal fala. O pessoal entra na igreja, vê o outro falar, começa a falar também, vai passando de geração em geração aquilo. Aliás, eu vou deixar no link para vocês que estão na gravação as nossas 2 mensagens sobre o dom de línguas. Para vocês entenderem que esse dom pentecostal, que eles falam que é dom de línguas, não é bíblico. Isso é uma outra coisa que eles inventaram. Isso não vem da Bíblia. Tá? Vou deixar o link aí, já que eu mencionei, vou deixar o link para vocês da gravação. Então a nossa boca muda, né? Nossas confissões mudam. Por quê? Porque a nossa mente mudou. Então esses bordões perdem totalmente o sentido para nós que estamos em graça. Então um exemplo clássico que eu sempre falo aqui é o famigerado Deus te abençoe. Esse é tremendo, hein? E tem muitos irmãos até em graça que até hoje falam isso. Mas é porque está mudando o ritmo, né? Mas como eu ouço isso, amados? Irmão, Deus te abençoe. Aí coça a cabeça. Então na internet eu recebo muita mensagem, né? Para pessoa que está conhecendo a graça agora. Aí a pessoa vai se despedir no final, pastor, Deus te abençoe. Aí na hora da vontade de falar, Deus te abençoe o quê, irmão? Mas aí eu conto até 10, calma. Eu amei, irmão, amei. Aí, às vezes, quando eu mando já estamos abençoados. Tá? Até a pessoa aprender, a gente tem que ter paciência com quem está aprendendo, né? Evidentemente, né? Mas nós que temos experiência em graça e já estamos na graça, o termo Deus abençoe não faz sentido. Por quê? Porque nós já somos abençoados. Entende? A palavra não diz isso? A palavra diz claramente.
Você que está na gravação, você que está na internet. Não existe, para nós em graça, não existe Deus abençoe. Talvez ele faça algum sentido no meio do sistema religioso, né? Porque o sistema está debaixo da lei. E Paulo diz o quê? Os que são das obras da lei estão debaixo de bênção. Não, de maldição. Talvez lá no meio até faça algum sentido isso. Mas do ponto de vista do ponto de vista da nova aliança que foi inaugurada na ressurreição de Cristo em diante, não faz sentido. Efésios 1:3. Veja o que o Evangelho fala. Olha só. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos, olha lá, ó, abençoou com metade das bênçãos. Não, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Você já está em lugares celestiais. Sabia? Vou deixar o link, para você da gravação, vou deixar o link aí. Já estamos em lugares celestiais. Uma mensagem maravilhosa. Para quem não assistiu ainda, ou para quem assistiu, reassistir. Vai ficar no link no YouTube aí. Você já está em lugares celestiais, você já está abençoado. Não é com metade das bênçãos, é com todas. Todas as bênçãos espirituais estão em você, meu amado. Então, quando eu falo Deus te abençoe, eu estou um passo atrás da nova aliança. Gálatas 3:9. De modo que os que são da fé, quem aqui é da fé? Opa, somos da fé. Os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Olha lá, são o quê? Abençoados. Ser da fé, já falei muitas vezes aqui, é não ser da lei. O contexto aqui é claro. Aliás, a gente acabou de citar, né? Os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Esse versículo é um versículo depois desse aqui. É o versículo 10. No contexto de Gálatas 3, aliás, a carta inteira, né? Mas falando especificamente desse contexto aqui do capítulo 3, Paulo está falando da lei, da graça, né? Fazendo um paralelo. Então, ou seja, ser da fé é não ser da lei. Então, mas se nós somos da fé, e recentemente nós pregamos sobre isso, o link vai estar aí no YouTube para vocês da gravação. Se nós somos da fé, então somos abençoados. Então aqui não existe esse conceito de Deus te abençoe. Ah, Juliana, que Deus te abençoe. Ah, Ianzinho, que Deus te abençoe. Ah, Sandra, Deus te abençoe. Ah, mas isso não faz sentido na graça. Então, o coração muda, a boca muda. Então, assim como esse famigerado Deus te abençoe, uma outra frase que está totalmente fora da realidade do Evangelho é o tal do aceitei Jesus. Ô, meu irmão, isso é de doer a alma. Busque na Bíblia aceitar Jesus. A palavra, a frase não existe, e muito menos o conceito. Procura livre-arbítrio, pastor Dani, na Bíblia. Livre-arbítrio. A palavra, eu estou falando livre-arbítrio para salvação, tá, abençoado? Para escolher Deus, tá? Não existe a palavra livre-arbítrio na Bíblia, e olha que a Bíblia tem pouquinhas palavras na Bíblia, né? Tem tão poucas palavras na Bíblia, né? Um livrinho tão fininho, né? Pois é. Você não encontra nenhuma vez a palavra livre-arbítrio e nem o conceito. Então essa coisa de aceitei Jesus, ô irmão, vem aqui aceitar a Jesus, esse é um conceito contrário ao Evangelho. Ele não tem sentido à luz do Evangelho. Por quê? O que o Evangelho nos apresenta? Ele apresenta um Deus que veio buscar o seu povo. E não um povo que busca a Deus antes. Entende isso? Foi Deus que nos buscou. Então, mas que já não tem a nossa busca. Sim, a busca por conhecimento, claro que tem o desejo de estar em contato com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Isso é uma consequência de Deus já ter te buscado. Entende isso? Deus te buscou, Deus te iluminou o seu entendimento, Deus fez você crer, e aí você tem aquele sentido de buscar, não buscar salvação, não buscar, é buscar o conhecimento. Nós fazemos isso aqui todo domingo. Buscamos conhecer mais de Deus, etc. Vocês entenderam o conceito, né? Então, essa coisa de, a pessoa teve a iniciativa, ela foi atrás de Deus e ela quis aceitar Jesus. Isso não existe na palavra. Então é um outro conceito que o Evangelho faz cair por terra. Porque não existe o ser humano aceitar Deus, existe Deus aceitar o ser humano. Por quê, amado? Porque a prerrogativa é divina. O sistema religioso colocou a prerrogativa na mão do homem. O homem que decide, o homem que quer, o homem não quer, como se Deus fosse um pedacinho de bolo.
Quer um bolinho? Não estou afim não. Quer um cafezinho? Deixa para depois. Ou então aceita um cafezinho. Não, a prerrogativa é de Deus. A iniciativa foi de Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala isso aqui, ó. Romanos 3:11. Olha só que palavra. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Existe quem busca a Deus? Não existe quem busca a Deus. Existe alguém que entenda por livre e espontânea vontade? Se Deus não quiser que o homem entenda, o homem não vai entender. É simples assim. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O que essa passagem nos demonstra? Ela demonstra que a iniciativa é do Senhor em relação a nós. Ou seja, se Deus não tivesse nos aceito antes, aceito ou aceitado? Acho que é aceito, né? Tem hora que português é fogo, né? Português é uma língua que eu vou te contar. Se Deus não tivesse nos aceitado antes, vamos dizer que é aceitado. Tanto faz, né? Acho que está certo os dois, né? Então, se Deus não tivesse nos aceitado antes, se Deus não tivesse nos recebido no seu coração, no seu amor, antes de tudo, não adiantaria, porque nós não teríamos capacidade de entender e de buscar. Está escrito, meu amado. Não adianta discutir comigo. Que depois o nego vai ficar mandando e-mail para mim, mensagem, no Cristiano. Não adianta, mas está aqui, ó. E se você isolou o versículo do contexto? Não isolei, não. É só você ver o contexto, lê tranquilamente aí. Nada vai contrariar esse conceito aí no contexto. E, aliás, o apóstolo Paulo se estende. Aqui nós estamos lendo o capítulo 3 de Romanos. Ele se estende. Se você começa a ler o Romanos 7, 8, 9, 10, 11, nesses capítulos o Paulo está falando exatamente de eleição, de predestinação. A gente já vai entrar nisso aí. Então não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então não é o homem que aceita Jesus. Foi o Senhor que nos aceitou. Porque Ele é soberano. A prerrogativa é dele. Então, amado, a capacidade que nós tivemos de crer, de receber a palavra, essa capacidade foi dada por Deus, amado. Entenda isso. Para que você pudesse crer, Deus tinha que ter te aceito antes. Então foi Ele que escolheu você, foi Ele que aceitou você. Veja só o privilégio, amado. Porque a prerrogativa é dele. A capacidade que nós temos, eu estou falando do ponto de vista espiritual, vem de Deus. É claro que há uma capacidade humana que Deus permite, mas essa capacidade humana se restringe a quê? Ao dia a dia. Então, a profissão que você tem, Deus permitiu você ter, Deus não permitiu? Mas você tem através da sua capacidade. Não foi você que estudou, não foi você que fez para você ter a sua profissão. Eu estou dando um exemplo, né, de profissão, que é uma coisa que vem da capacidade da pessoa. Então, tem gente que tem capacidade de trabalhar com carro, tem gente que tem capacidade de ser um pintor, de ser um escritor, de ser um advogado, sabe? Enfim, né? São capacidades humanas, que a alma humana, ao longo do seu crescimento no mundo, dos seus aprendizados, né, nós vamos adquirindo capacidades, né, humanas. Mas em relação às coisas de Deus, pensar as coisas de Deus, essa capacidade é só de Deus. O homem não tem ou não teria, né, nós temos por Deus, mas nós não teríamos por nós mesmos capacidade para alcançar um raciocínio de coisas espirituais, de desejar coisas espirituais. Então Deus nos deu capacidade. Vem dele, quem recebe aí? 2 Coríntios 3, 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amado, agora vamos raciocinar. Vamos lá? Vamos caminhar? Se a capacidade vem de Deus, se nós não somos capazes de pensar qualquer coisa, como que você iria querer pensar em Deus? Como que você iria nascer no seu coração por você mesmo o desejo de buscar Deus? O desejo de aceitar a Jesus? Uma aspas muito grande. Tem gente que não gosta que faz assim, né? Não faz com o dedinho não, mas eu faço. Eu sou chato, eu gosto de fazer. Não vem implicar comigo não que eu faço. É porque ajuda no conceito que a gente está passando aqui, né? Então,
aceitar Jesus. A capacidade não é minha, a capacidade vem de Deus. Nós acabamos de ler na palavra. Quem recebe aí, abençoado? Então, sendo assim, e é assim, não fomos nós que o encontramos. Foi Ele que nos encontrou. Foi Ele que nos atraiu. E o que levou Deus a fazer isso? Amor. Deus nos ama desde antes da fundação do mundo. Você crê nisso? Eu creio nisso. Então Ele veio, amado, se manifestou em carne, deu a sua vida por nós. Por quê? Porque Ele nos ama. Nos amou sempre. Você recebe aí? Então, por este amor que Deus nutre, sempre nutriu pelos seus eleitos, Ele fez a obra. Ele veio buscar o que se havia perdido. Ele não veio, para ser uma alternativa. É o que as pessoas creem, né? Deus se manifestou, Jesus morreu, para ser uma alternativa para quem sabe, quem quiser aceitar Ele e ser salvo. Não, Jesus não é alternativa. Jesus ele veio para nos salvar e salvar os seus. Não é alternativa para quem quiser aceitar. Não, o homem não tem capacidade de aceitar nada. Não do ponto de vista espiritual. Lucas 19:10, olha só. Veja. Porque o Filho do Homem, Jesus, né? Veio buscar e salvar o quê? O que se havia perdido. Ele veio fazer o quê? Buscar e salvar. Notou que a iniciativa é dele? Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, os eleitos de Deus, aqueles que haviam sido separados, né, que estavam desconciliados por causa do pecado de Adão. Então o Senhor Jesus se manifestou para buscar os seus. Ele veio buscar, Ele veio salvar. Não é um homem que se salva, não é um homem que quer. Foi Deus que fez. O Paulo fala em Romanos 10, versículo 20. Veja só. E Isaías ousou dizer. Se Isaías falasse isso hoje, hein? O sistema religioso é sentar o sarrafo em Isaías, né? Esse Isaías é um falso profeta. Né? E Isaías ousou dizer, fui achado pelos que não me buscavam. Manifestei-me aos que por mim não perguntavam. E o cara vem falar para mim de livre-arbítrio para salvação. Isso é uma piada, né, meu abençoado? Hein? Você não aceita o que Isaías profetizou, mas o apóstolo Paulo aceitava e eu aceito também. Para mim, a profecia de Isaías é mais importante do que a de vocês, que são no sistema religioso, estão aí na gravação. A de vocês não vale nada, a profecia de vocês é lixo. Sabe por quê? Porque a profecia de vocês não está em linha com a palavra. Esse negócio do homem se salvar, o homem que paga preço, o homem que faz jejum, o homem que faz, o homem que aceita Jesus, isso é tudo papo furado, abençoado. O Evangelho traz outra perspectiva. O Senhor foi achado pelos que não buscavam. Por quê? Porque foi Ele que veio buscar. Ele veio buscar e salvar o que você havia perdido. E Ele se manifestou aos que não perguntavam por Ele. Amados, se nós dependêssemos do nosso arbítrio humano, que é limitadíssimo, o nosso arbítrio, ele é limitado ao nosso dia a dia, a vida humana. Mas se nós dependêssemos desse arbítrio absolutamente limitado para aceitar Jesus, para escolher as coisas de Deus, nós jamais escolheríamos. Nós jamais seríamos pertencentes à família de Deus. Porque o homem não teria essa capacidade, amado. Entenda isso. Para você que está ao vivo, você que está na gravação, compreenda que a iniciativa de salvar foi de Deus. Quem recebe aí? E aí você pode estar se perguntando, né? Tudo bem, Cristiano, eu estou ouvindo isso aí, eu estou entendendo. Eu sempre ouvi quando eu era do sistema, né? Que eu que aceitei Jesus, eu que tinha que me esforçar, fazer acontecer para ser salvo. E agora você está mostrando outra perspectiva. Sim, amado, por quê? É uma perspectiva do Evangelho. É essa que nós estamos apresentando aqui. A perspectiva é genuína. E aí você se pergunta, mas por que Deus fez isso? Por quê? É uma boa pergunta, né? O que fez o Pai nos aceitar? Nos receber como filhos? O que fez isso? Se você está familiarizado com a doutrina da graça, essa resposta é óbvia. Chama-se predestinação. O que fez Deus nos aceitar como filhos nesse mundo, nos adotar, foi porque Ele havia nos predestinado. Predestinação vem do grego proorizo. Significa determinar de antemão.
Então, você vê que não depende do homem. A determinação foi feita de antemão. Foi antes da fundação do mundo. Então ele predestinou os seus filhos, os seus eleitos. Então a predestinação fez com que Deus nos aceitasse e nos recebesse neste mundo como filhos dele, adotados. No espírito, aquilo que eu já expliquei, sempre fomos filhos e sempre seremos. Mas no mundo aqui, quando nos manifestamos no mundo, recebemos a adoção pelo Evangelho. Amém ou não amém? Então, o que levou Deus a nos aceitar e nos amar? A predestinação que ele mesmo estabeleceu, amado. Romanos 8, 29. Isso aqui é um clássico, né? É um clássico. 8, 29 de Romanos. Porque os que dantes conheceu, tá vendo você que está na gravação? Você que está ao vivo? De repente você nunca leu esse conceito, né? Puxa, Cristiano, eu nunca havia lido. Ou se li, passou em branco, eu não percebi. Pois é, amado, vamos perceber agora. Porque os que dantes conheceu. Antes de quê, pastor Dene? Antes da fundação do mundo. O cosmos não havia sido criado e Deus te conheceu. Olha só, hein? Vai pensando aí. Raciocina. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. O cara fala que predestinação não tem na Bíblia, é invenção do Cristiano França, aí tem outros que antes pregavam a predestinação, né? Porque existem até igrejas tradicionais que pregam a predestinação já há algum tempo, só que cheio de fermentinho, cheio de coisa da lei misturada, né? Mas tem segmentos que pregam a predestinação. Então, esses caras falam que é o pessoal do sistema, principalmente o pentecostal. Pentecostal, então, que fala em predestinação, eles pipoca igual pipoca quente, né? Igual milho quente. Pá, 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 pá. Amado, não adianta lutar com a palavra. Os que dantes conheceu, também os predestinou. Foi isso aqui que fez Deus nos aceitar. Porque ele nos predestinou antes, porque ele nos conheceu antes. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, se você é filho de Deus, se você é irmão, é porque Deus te predestinou. Tá claro isso para você ou não tá? Quer mais ou vamos parar por aqui? Vamos parar, né, Frei? Para, Frei. Mais uma? Efésios 1, 4 e 5. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Efésios 1, 4 e 5. Porque Deus nos escolheu nele. Note que o critério é de quem, pastor? De Deus. Então, por isso que o tema da mensagem é esse. Nós fomos aceitos por Deus. A prerrogativa é dele, não nós. Não existe aceitar Jesus. Tá? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, do cosmos, do universo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Se hoje você é santo, e você é, se hoje você é irrepreensível, e você é porque Deus te predestinou para isso. Pastor, já pensou? Você parava para pensar nisso? Você é irrepreensível. O que é ser irrepreensível? É quem não recebe reprimenda. É quem não precisa ser corrigido. Ó. Isso espiritualmente falando, tá, amados? Mas ninguém conhecemos segundo a carne, amém? Estamos falando de espírito. Irrepreensíveis. Diante de Deus, Deus te olha e te vê irrepreensível. Não tem nada que vá te repreender espiritualmente. Você está pleno. Olha a tua posição, amado. Como é que alguém vem no meio do sistema religioso e chama você de pecador, amado? De pó da terra. Pó da terra você é na carne. Você vê que os caras... Aquilo que eu falei no início da mensagem, a mente deles não está reorganizada. Está bagunçada, mistura lei com graça, mistura conceito teológico e uma bagunça terrível. Por quê? Porque não teve a revelação. Então fica esse negócio de Deus te abençoe. Ah, vamos aceitar Jesus. Ah, que tem que pagar o preço para ser salvo. Aí, amado. Você é santo e irrepreensível. Para o pessoal do sistema ser santo, você tem que andar com a roupinha assim, e tem que ter cuidado com isso, e cheio de nome e toque para cá, e cheio de cerimônia para lá. Não, você é santo diante de Deus porque Ele te predestinou. Não é porque você fez ou faz isso ou aquilo. Você é santo e irrepreensível. Quem recebe aí? 5. E em amor nos predestinou. Está claro ou não está claro, igreja? Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Percebeu, então, que a prerrogativa é da vontade de Deus? Então,
Só essas passagens aqui, somente elas. E olha que o conceito de predestinação é longo, nós temos várias mensagens em áudio sobre isso, ao longo desse tempo já falamos várias vezes, mas não precisa de nem tanta coisa. Você pega só esses 2 versículos aqui, você já vê que a prerrogativa é de Deus. Ou seja, isso já cai por terra a ideia de você aceitar Jesus. Vamos ler de novo 5? Vamos de novo. Em amor nos predestinou. Você vê que foi o amor de Deus, né? Ele nos predestinou, por isso que ele nos aceitou como filhos, nos adotou. Porque antes ele nos conheceu e nos predestinou. Então, e isso foi feito em quê? Em amor. Em amor nos predestinou, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Sua quem? Do homem? Não, sua de Deus. Então a posição, amado, que você tem, você que está ao vivo, a posição espiritual que você tem diante de Deus, todo esse privilégio que você tem de ser um abençoado, de ser um santo, irrepreensível, mais que vencedor, tudo isso que você tem no seu espírito, você tem porque Deus fez. Ele veio, ele se manifestou para buscar e salvar o que você havia perdido. Ele fez toda a obra. Então qual é o nosso chamado? Descansar. Tem uma canção, ela toca na nossa web rádio, que ela fala assim, eu não lembro muito bem o ritmo dela, mas a letra fala assim, ó, é teu, somente teu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. É um louvor maravilhoso. Toca direto a nossa web rádio aí. O trabalho foi dele, e nosso trabalho é descansar nele. A minha posição espiritual que eu tenho, que nós temos, é nele, foi ele que nos deu. Então não foi o meu sacrifício, a minha luta, o meu paga-preço. Não, foi ele que fez. Ele me predestinou, me salvou em amor. Então eu fui aceito por ele. E eu louvo a ele, agradeço a ele todos os dias. Vocês foram aceitos por ele. Você que está na gravação, você foi aceito por Deus. Deus te escolheu, te predestinou, te ungiu, te salvou. Você já está em lugares celestiais. Então, vamos pensar em consequências. Quais as consequências dessa escolha de Deus? Nós já vimos uma aqui. Eu vou tratar de 2 aqui, mas nós já vimos uma. Qual é? Sermos filhos. Ele nos escolheu para isso. Você acabou de ler comigo aí. Qual é a consequência prática disso tudo? Primeira, ele te predestinou, te ungiu, né, te salvou, fez você, te tornou filho, para que você seja salvo, sempre salvo. Hoje você é salvo, sempre salvo? Sim, é. Por quê? Porque ele te escolheu para isso. Então, se você foi aceito por Jesus e você pode dizer, eu sou salvo, sempre salvo. O sistema não aceita isso, né? O sistema religioso, que salvo, sempre salvo. Paga o preço não para ver. O inferno te espera. Eles criaram um conceito de inferno, né? Um conceito tão... Olha, o conceito do inferno é um conceito tão vagabundo que eu não sei como que eu acreditei nisso durante anos da minha vida. Quando você entende, né, você vê que é um conceito absolutamente sem nenhum fundamento. É vagabundo, é tosco, né? Mas a gente coloca isso na mente do povo para o povo ficar apavorado, e dá todo o dinheiro, e dá tudo, e acha que não é salvo. Não, amado. Você foi aceito por Deus? Amém, abençoado, fui aceito. Então você é salvo, sempre salvo. É uma das consequências diretas dessa escolha. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Nova versão internacional. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. O Senhor te escolheu desde quando? Desde que você aceitou Jesus? Não, desde quando? Desde o princípio. Deus te escolheu, te elegeu. E eu quero dar um alerta aqui, que existe uma versão em português que não aparece
que elegeu para sermos salvos. Cuidado, tem uma versão em português que não aparece. Mas, no texto em grego tem. Tá? É bom ficar claro isso aí, porque de repente alguém vai ler na Bíblia em casa, Cristiano França acrescentou aqui. Eu não acrescentei nada, mano. É a tua versão que nego tirou a palavra daí. Tá? Porque está no texto em grego. Tá bom? Então, nós fomos escolhidos para a salvação. Quem recebe aí? Então, essa é uma consequência direta da escolha de Deus. Deus nos aceitou para isso. Não faria sentido, amados, Deus nos aceitar, nos receber como filhos e nos deixar aí perdidos, sem salvação. Qual o sentido disso? Não tem sentido. Se Ele nos predestinou, Ele nos aceitou, Ele veio nos buscar, então nós somos salvos e ponto final. Está escrito ali, ó. Eu fico com o que está escrito. Se você prefere ficar com o conceito do sistema, o conceito do teólogo fulano, do escritor cicrano e do bispo, aí é problema seu. Eu fico com o que está escrito ali. Segunda consequência da escolha, o fato de termos sido aceitos por Cristo. Vamos ler de novo o primeiro versículo que nós lemos na abertura dessa mensagem, só que vamos ler ele inteiro. João, capítulo 15, verso 16. João 15, 16. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Quem recebe essa palavra? Amém, né? Alguém pode até querer argumentar, mas aqui é um contexto, Jesus está falando com os discípulos dele. Abençoado, é evidente que ele está falando com os discípulos dele. Tá? Só que nós estamos usando o conceito da aplicabilidade do texto. Ou seja, você pega o texto, que ele tem um contexto específico, mas você pode aplicá-lo e deve aplicá-lo no geral. Nesse caso, isso é perfeitamente possível. Por quê? Porque a escolha de Jesus, aqui ele está falando dos discípulos dele, mas é evidente que a escolha dele foi de toda a igreja. Vocês estão entendendo isso? Eu estou falando isso porque sempre tem alguém que é espertinho, né? Depois você vai falar com alguém da graça, aí o cara, não, mas isso aqui Jesus está falando. Sim, amado, ele está falando dos discípulos dele. Mas a escolha diz respeito a todas as igrejas, a toda a igreja, perdão. A todos os eleitos, todos que foram escolhidos por Deus, desde antes da fundação do mundo. Então eu posso aplicar, sim, esse texto em função disso. É bom dar essa ressalva, né? Fecha parênteses. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei. Então você vê, primeiro o que você observa? Que há a escolha e há o desígnio. São duas coisas. Uma coisa leva a outra. Amém ou não? Então ele nos escolheu e designou. Para quê, Cristiano, que nós fomos designados? Para que vades e deis frutos. Deus te escolheu para quê? Para quê? Está claro ali ou não está? Ele elegeu, ele falou, não foram vocês que me elegeram. Isso, no contexto aqui, são os discípulos, mas isso cabe, evidentemente, para toda a igreja. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu. Agora, para que Ele nos escolheu? Ele nos escolheu e nos deu um desígnio. Qual é esse desígnio? Dar frutos. Qual é o seu chamado, então, como eleito e eleita de Deus? Dar frutos. Dar fruto é fazer a diferença no mundo. Através de quê? Do amor, da gentileza. Sim, o mundo não precisa de gentileza? Pessoas gentis, pessoas... Pois é, esse papel é nosso. O amor, contaminar o mundo com amor, é fruto do Evangelho. Então, ajudar aqueles que precisam ser ajudados, fazer a diferença como igreja, impactar o mundo como igreja. Isso é dar frutos. É falar do Evangelho para as pessoas, para libertar a mente das pessoas. Isso é dar frutos. Então, amado, não fique acomodado, abençoado. Você que está aí assistindo ao vivo, você que está aqui na segunda câmera assistindo pela gravação no YouTube, no Facebook, entenda que você não recebeu a graça, amado, para você ficar, entre aspas, de bobeira. Como a gente costuma dizer aqui no Rio, né? Fica de bobeira. Recebi a graça, sou abençoado. Não tem mais que fazer nada. Mano, como assim não tem que fazer nada?
Ok, você não tem que fazer nada da lei. Concordo. Você não tem que fazer nada para ser salvo. Concordo, você já é. Só que o chamado é fazer não para ser salvo, mas porque já fomos. Então, esse fazer, esse fruto, ele não é a causa da salvação, amado. Ele é a consequência dela. Então, se Deus te chamou, ele te escolheu e deu um desígnio. Então, o desígnio é o quê? É a consequência da escolha. É que as pessoas trocam, colocam os carros na frente dos bois. Eles dizem que a tua obra vai salvar. Que a tua prática é para te salvar. E aí coloca a lei no meio. Então você cumpre a lei, cumpre o mandamento de homem, sacrifica daqui, tentando ser salvo. É o contrário. Você foi salvo, você é um abençoado, é um santo, é irrepreensível. Para quê? Para você cumprir o desígnio de Deus. Qual é o desígnio? Dar fruto. Então você foi eleito para dar fruto nesse mundo. Para levar a palavra da graça no mundo. Para fazer o bem no mundo. Para fazer a diferença. Dar frutos. Quem aí quer dar frutos? Eu quero. Porque é uma consequência no dar frutos. Veja só. Para que vades e deis frutos. E o vosso fruto permaneça. O que é o fruto permanecer? Ele fazer diferença no mundo. E ele vai permanecer não só no mundo, como na sua eternidade. Em formato de quê? Galardão. Ele vai permanecer. E mais, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Consequências maravilhosas, sim ou não? Sim. O Senhor te aceitou, amado. Não foi você que aceitou Jesus. Ele te aceitou. Ele te elegeu. Ele te ungiu. Ele te abençoou. Ele te buscou. Ele te salvou para sempre. Você crê nessa palavra? Pois eu creio. Fomos aceitos por Ele. Para quê? Para sermos salvos e sempre salvos. Ele nos escolheu para isso. Mas também nos designou para darmos frutos. Então, amado, cumpra o seu chamado em graça. Você que está ao vivo, você que está na gravação. Cumpramos todos nós o nosso chamado, que é darmos frutos para o Senhor. Porque salvo, sempre salvos, nós já somos. Amém?